pode receber o batismo no Espírito Santo e quais são as condições para que nós possamos receber essa dádiva do Senhor. Esse é o canal EBD com Eduardo. Eu vos cumprimento na paz do Senhor. Vamos ver, procurar responder essas duas perguntas e aprendermos muito mais nessa lição de número 5 com o tema O Avivamento na Vida da Igreja. Estamos estudando com a temática geral Aviva a Tua Obra. Essa é a temática geral da nossa primeira lição, da nossa lição do primeiro trimestre de 2023 de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Já temos estudado 4 lições maravilhosas. Estudamos na primeira lição sobre o avivamento espiritual e estamos, a partir daquilo que estudamos na primeira lição, tendo uma visão mais abrangente, mais aclaradora do que é, de fato, o verdadeiro avivamento espiritual. Estamos podendo nos municiar melhor de informações para compreendermos o que, de fato, é o verdadeiro avivamento espiritual. Aí, observarmos que existem muitos movimentos que não se configuram, de fato, no avivamento espiritual, no avivamento de acordo com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem ou querem se mostrar avivadas, mas que a gente percebe, pelo que temos aprendido, que são pessoas que demonstram ali um certo emocionalismo, exibicionismo, mas que não tem de fato ali, não estão de fato avivados, não tem de fato a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Nós podemos aprender na lição 2 sobre o avivamento no período do Antigo Testamento. Quando nós estudamos a lição 2, nós podemos ver que houvera a ação do Espírito Santo no período da Antiga Aliança. Houvera povo de Deus, houvera avivamento. O povo de Deus passou por momentos de avivamento. Muitas pessoas receberam a manifestação do Espírito Santo na sua vida, foram usados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas foram avivadas pelo Espírito Santo de Deus. Na lição 3, nós aprendemos sobre o avivamento no Novo Testamento, que é uma lição que, a certo modo, ela introduz aquilo que nós temos para a lição de hoje, a lição número 5. Porque na lição 3, nós aprendemos sobre o avivamento em todo o Novo Testamento. Nós podemos ver o avivamento nos evangelhos, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que embasa a nossa lição de hoje. Nós podemos ver o avivamento nas cartas paulinas, nas cartas ou epístolas gerais, no livro da profecia, o livro da revelação, que é o Apocalipse. E nós vamos estudar hoje sobre o avivamento na vida da igreja, tendo como livro base o livro de Atos dos Apóstolos, para tudo que nós vamos ver ao longo dessa lição de hoje. Nós aprendemos na lição passada sobre o ministério avivado de Jesus. Nós aprendemos sobre Jesus, o mestre dos mestres, aquele que é o exemplo maior para nós em todos os aspectos. E quanto a alguém que se deixa ser usado pelo Espírito de Deus, que dá lugar para o Espírito Santo de Deus, que cumpre o seu ministério com a atuação do Espírito Santo em todos os momentos, nós temos como maior exemplo Jesus. Nós podemos ver na lição passada que houve a atuação do Espírito Santo desde o nascimento de Jesus e em todo momento da sua vida, do seu ministério, o Espírito Santo estava agindo, estava atuando, ele estava sendo usado, ele se deixou depender do Espírito Santo. Imagine o quanto nós hoje, crentes e principalmente cooperadores no reino de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo, precisamos da presença do Espírito Santo, precisamos se deixar ser usados pelo Espírito Santo. Então nós vamos estudar essa lição, a lição número 5, com o tema O Avivamento na Vida da Igreja, com 3 tópicos, como de costume. Vamos ver sobre o batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Nesse primeiro tópico, nós vamos compreender o que é o batismo no Espírito Santo, quais são as condições para recebermos essa dádiva divina e quem é que pode receber ou a quem está disponível, a quem Deus permite ou a quem Deus disponibilizou essa bênção maravilhosa. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre o dinamismo da igreja avivada. Veremos que desde os primórdios a igreja precisou e vivenciou o avivamento e que isso foi indispensável para o cumprimento da missão da igreja do Senhor. No terceiro tópico, nós vamos aprender sobre um ministério ungido para os dias atuais. Nós veremos a importância e a necessidade da unção do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver que
a igreja e cada um de nós que somos obreiros ou cooperadores na obra do Senhor, nós precisamos cumprir o nosso chamado com a ação do Espírito Santo, porque em nossos dias ainda há a ação do Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo, e isso deve acontecer em nossas vidas, a ação do Espírito Santo, para cooperarmos com o objetivo, cumprindo o verdadeiro objetivo do nosso ministério, que é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa lição número 5 e nós vemos, como já citei, essa lição é extraída daquilo que ocorre conforme os registros do livro de Atos dos Apóstolos. E o textual da nossa lição é o versículo 4 do capítulo 2 de Atos. O capítulo 2 de Atos é ali o ponto alto e um ponto de partida da ação do Espírito Santo na vida da igreja, do cumprimento da promessa do avivamento para a igreja do Senhor. E nós temos no versículo 4 do capítulo 2, o nosso textuário que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, Jesus deixou a promessa já existia desde o tempo do Antigo Testamento, conforme vemos, por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Jesus deixou a promessa de que enviaria o Espírito Santo e deixou para eles ali o direcionamento, para eles permanecerem no propósito. A igreja permaneceu e todos os que permaneceram ali, todos os que perseveraram, aguardando a promessa, foram cheios do Espírito Santo e cada um deles começaram a falar em outras línguas. Lembre bem dessas duas informações para o que nós iremos comentar a seguir. Todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Aí o texto, a parte B do versículo, diz que eles foram cheios, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a igreja só recebe o avivamento se for através do Espírito Santo, e tudo o que ocorre em decorrência do avivamento é uma ação do Espírito Santo na vida dos seus servos, na vida da igreja. A verdade prática diz que ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então o avivamento, ele é permanente. O avivamento continua, o Espírito Santo continua agindo e o avivamento ocorre em decorrência da ação do Espírito Santo, revestindo os crentes com o seu poder, trazendo um revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, e continuando a usar os seus servos, a cada membro da igreja, com dons espirituais nos dias atuais. Então é mais uma informação importante aguardarmos para aquilo que nós iremos comentar a seguir. Então nós temos uma lição com 3 tópicos: batismo no Espírito Santo, dinamismo da igreja, ministério ungido para os dias atuais. E nós vemos então nessa lição que desde os primórdios da igreja, desde o início da história da igreja, desde o período ali da igreja, da história da igreja primitiva, nós vemos que o povo de Deus já era avivado. Eles já demonstravam que a sua jornada estava sendo trilhada na direção do Espírito Santo de Deus. E nós vamos observar bem nesses 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos observar o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento da igreja primitiva. Nós vamos ver também sobre o aspecto dinâmico da igreja e o dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então nós vamos ver o Espírito Santo agindo, batizando. Nós vamos ver a igreja trabalhando depois de ter sido batizada no Espírito Santo. E nós vamos aprender para os nossos dias, tirar exemplos com base naquilo que a igreja primitiva vivenciou e como agiu após receber o batismo do Espírito Santo. Então, o nosso primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro, o chamado abrangente de Jesus. Nós vemos que
é fundamental compreendermos de primeira mão que existe nós precisamos distinguir a ação do Espírito Santo na vida de quem aceita Jesus e de quem é batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Porque todo crente, à luz do que aprendemos na Bíblia Sagrada, quando ele aceita Jesus como Salvador, ele já recebe a presença do Espírito Santo na vida. Agora, é claro que nós precisamos compreender bem que ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado no Espírito Santo. E nós vemos que esse tópico aqui, sobre o chamado abrangente de Jesus, ele mostra 3 condições para que alguém possa receber o batismo no Espírito Santo. Aqui, o pastor Elinaldo Renovato deixa claro que existe um processo para nós sermos batizados no Espírito Santo. E que o primeiro processo é alguém querer Jesus. É quando alguém passa a ser servo de Cristo. Passa a ser servo do Senhor. É quando alguém passa pela experiência da salvação, a experiência de salvação, a partir de arrepender-se e crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o primeiro passo é a atitude de arrependimento para ser salvo. O primeiro passo é o arrepender-se. O primeiro aspecto a primeira condição é o arrependimento. Segundo, obedecer a Deus. Nós entendemos, à luz do que ensina o texto sagrado, que o arrependimento e a fé do cristão deve gerar frutos dignos. Se alguém aceitou a Jesus como Salvador, confessou diante dos homens, mas continua na vida antiga, não muda nada, não procura, não tem desejo de ter uma vida diferente. O apóstolo Paulo, quando escreve uma das cartas aos Coríntios, se eu não me engano, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que querer ter essa mudança, nós temos que buscar essa mudança de atitude, mudança de pensamento, ter uma mudança radical na nossa vida, porque agora nós somos servos de Cristo. Então, essa segunda condição, além do arrependimento, é a obediência. É procurar obedecer a Cristo, que nos garante a salvação, para que através da nossa obediência, das nossas boas obras, dos nossos frutos dignos de arrependimento, nós possamos agradar a Cristo. E passarmos para o terceiro ponto, que é santificação. A terceira condição é santificar-se. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então nós vemos que esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Jesus chama todos os seres humanos, todas as pessoas, para o arrependimento, para a obediência, para a santificação. E se a pessoa passa por esses 3 aspectos, ele está trilhando o caminho que, além de ele alcançar a salvação em Cristo, ele pode receber a dádiva, a bênção espiritual do batismo no Espírito Santo. Então, essas atitudes, essas condições, elas vêm como uma experiência para que alguém possa ter a possibilidade de receber essa bênção que é o batismo no Espírito Santo. Segundo, a promessa é para todos os salvos. Nós vemos que na antiga aliança, em algum momento o Espírito Santo usava um rei, usava um profeta, usava um sacerdote, usava um juiz. E ali, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais em momentos específicos. Hoje, a promessa, a partir da vinda de Cristo, a promessa está disponível a todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, para todos os crentes, para todos os salvos em Cristo. Nós vemos que os primeiros que receberam essa manifestação especial, sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, foram os discípulos. E nós vemos
que os discípulos de Jesus, obviamente, já eram pessoas salvas. Já eram pessoas que tinham alcançado a salvação. Já eram pessoas que tinham passado por esse processo que nós acabamos de falar de arrependimento, obediência e santificação. Já eram pessoas servos do Senhor. Então, eles estavam salvos, mas ainda não tinham recebido o batismo. Isso aqui é uma das coisas que deixa claro para aquelas pessoas que acham que todo mundo que aceita Jesus já é batizado do Espírito Santo. Como é que eu vou pensar que todo mundo que serve a Jesus, todo cristão, é batizado, se os discípulos estavam servindo a Cristo, já tinham aceitado Cristo como Salvador, já eram servos de Jesus, já eram discípulos de Jesus e não eram batizados? Tiveram que aguardar o momento de Deus cumprir na vida deles a promessa desse derramamento do revestimento do Espírito Santo de Deus. Então, esse ponto aqui deixa claro que existem pessoas que receberam a Cristo como Salvador, já são servos de Jesus, mas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Nem todo crente é batizado no Espírito Santo. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Ter a presença do Espírito Santo é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Ter a presença do Espírito Santo é diferente de ter o revestimento de poder do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Então, eles, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração, conforme Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. E ali eles ficaram esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito, e de repente, como diz o texto sagrado, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ali estavam, aguardando o cumprimento daquela promessa, conforme Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, nós vemos ali que o Espírito Santo veio como uma bênção posterior à bênção da experiência da salvação. Então, a experiência de encontrar-se com Cristo para ser salvo é uma, e a experiência de receber o revestimento do poder do Espírito Santo é outra. Então, nós vemos, conforme Atos, capítulo 2, versículo 39, que Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, todos aqueles que foram chamados para a salvação, todos aqueles que abraçaram esse chamado, estão no vínculo, no grupo daqueles aos quais está disponível a promessa. Então, a promessa está disponível para todos que abraçaram o chamado para a salvação. Então, nós vemos de forma bem clara que esse texto deixa claro a abrangência, ou seja, a dimensão, o alcance atemporal e perene da promessa. Então, nós vemos aqui, essa frase, ela tem algumas palavras um pouco menos usuais, um pouco mais difíceis, né? O texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Então vamos lá. Atestar é comprovar. Abrangência diz respeito à dimensão ou alcance. Atemporal diz respeito a algo que não faz parte de um período de tempo específico. Não se restringe a um período de tempo. É para todo tempo, a todo período. Não é algo que diz respeito a um período, uma faixa de tempo específica. Perene diz respeito a algo que é permanente, que é perpétuo, contínuo. Então essa frase quer dizer que o texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículo 39, deixa claro, comprova a dimensão atemporal, ou seja, que a promessa é para todo o tempo, não é só para um período de tempo, é para todo o tempo. E é algo perpétuo, contínuo, permanente. Então, é essa a explicação desse trecho aí da nossa lição, que tem alguns termos um pouco mais complexos. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os lugares. Para nós fecharmos esse primeiro tópico, o engano dos cessacionistas. Nós vemos que esse
tópico que fecha, esse ponto que fecha o primeiro tópico, fala sobre o engano dos teólogos que acreditam que o batismo no Espírito Santo, a ação do Espírito Santo com batismo e dons espirituais já cessou. Cessacionista fala daqueles que acreditam que o dom cessou, que o dom já finalizou, já acabou a manifestação do Espírito Santo com dons espirituais. Nós vemos aqui que a nossa lição diz que cessacionismo é uma corrente da teologia reformada que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Nós vemos que os cessacionistas, defendem essa corrente de pensamento teológico que o batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, foram prometidos só para o tempo dos apóstolos. Era algo prometido apenas para os dias apostólicos, que eles acreditam que a igreja primitiva, que recebeu no dia do Pentecostes a promessa, era um grupo específico para os quais Deus havia feito a promessa. E nós já acabamos de ver aqui que nós cremos pelo que a Bíblia ensina, conforme o próprio apóstolo Pedro em Atos 2,39 mostra, que essa promessa não é só para aquele tempo, ela é atemporal. Ela é para todo o tempo, para todos os momentos, para toda a história, para todas as épocas. E não se restringe apenas à igreja do tempo dos apóstolos, mas para todos aqueles a quem Deus chamar, a todos os que foram alcançados pela salvação. Pedro deixa muito claro. Então nós vemos que é um engano aquilo que defende os cessacionistas, aqueles que acham que os dons e a ação do Espírito Santo já cessou. Então nós vemos que há outros ainda que afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão. Isso que a gente já comentou. Tem gente que acha que se você se converteu, o momento da conversão é o próprio batismo do Espírito Santo. Mas nós vemos que a Bíblia mostra que isso fica claro, conforme que a Bíblia mostra, que se converter a Cristo é uma coisa. Receber o batismo do Espírito Santo é outra coisa. São duas ações distintas de Deus em nossas vidas. Nós vemos aqui que a nossa lição diz que o Novo Testamento, principalmente no livro do Atos dos Apóstolos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Os discípulos já tinham passado pelo processo de conversão e tiveram que esperar um período de tempo para depois passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. Então, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos. E que os dons espirituais, eles transbordaram, conforme nós lemos na Bíblia Sagrada, eles vão além do tempo da igreja apostólica. Na própria Bíblia nós já vemos o Espírito Santo trabalhar depois do período dos apóstolos, depois da era apostólica. E nós vemos, hoje nós somos testemunhas vivas, de que em nossas igrejas o Espírito Santo tem agido, tem batizado o Espírito Santo, tem distribuído dons espirituais. É claro que cada dia, em cumprimento do que a Bíblia mostra, as igrejas estão mais frias e, obviamente, nós é que temos cooperado menos para a ação do Espírito Santo, mas ele continua disponível para agir, para abençoar, para revestir, para usar com dons espirituais. Portanto, nós afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então nós cremos e afirmamos que o Espírito Santo continua batizando e que uma pessoa é batizada a partir do momento que ela começa a falar em outras línguas, porque falar em outras línguas é uma evidência física inicial de que alguém recebeu esse revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. E cremos também que o Espírito Santo continua distribuindo dons espirituais nos dias atuais. Segundo ponto, ou segundo tópico, o dinamismo da igreja avivada. A igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecostes. Nós vemos desse primeiro ponto, desse segundo tópico, que historicamente, ao estudarmos
a história da igreja, nós vamos observar que, dentro do contexto histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes, no dia em que houve o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2. É certo dizermos que a igreja começa com os apóstolos e no derramamento do Espírito Santo, a igreja é inaugurado o tempo da igreja. Né? Se nós formos ser criteriosos, nós vamos dizer que a igreja começou com os apóstolos, e muitos dizem que começou no dia de Pentecostes, porque foi no dia de Pentecostes que foi inaugurado, que ali teve ali, é como se recebesse o selo, ali um momento marcante ali no princípio da história da igreja. Então nós vemos que desde o início a igreja já recebeu o avivamento, já recebeu a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito de Deus. Então a igreja já nasceu avivada, já nasceu com a manifestação do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo. Então nós vemos que, assim como o tabernáculo que foi feito por Moisés, foi consagrado pela descida da glória de Deus, conforme Êxodo 40, a igreja do Senhor foi consagrada pela descida do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. Portanto, nós vemos no Pentecostes, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, inicia no Pentecostes o maior avivamento da história da humanidade. Glória seja ao Senhor. Segundo ponto, a igreja depois do Pentecoste. A igreja tinha a promessa. Os irmãos permaneceram firmes. A igreja os perseverou. A promessa foi cumprida em Atos capítulo 2. E agora nós vemos que a igreja valorizou a dádiva, a bênção. Porque muitas pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, mas não se preocupam em fazer a vontade de Deus, não se preocupam em cooperar no reino de Deus. E um fator fundamental, quando nós vamos observar para que serve o batismo no Espírito Santo, é exatamente nós termos esse revestimento de poder para fazermos a vontade de Deus, a obra do Senhor. O batismo é fundamental, é importantíssimo para nós alimentarmos a chama de cumprirmos a vontade de Deus, de cooperarmos no reino do Senhor. E nós vemos que a igreja primitiva já nasceu avivada e que, depois de receber esse avivamento, receber este revestimento no dia de Pentecostes, ela passou a agir de forma exemplar como servo. Os cristãos passaram a agir de forma exemplar, fazendo a diferença como servos de Deus que receberam o revestimento de poder. Nós vemos que o texto da nossa lição diz que os sinais do poder de Deus, nos Atos dos Apóstolos, podem ser resumidos em conversão e batismos. Depois que eles receberam o revestimento, eles começaram a fazer a vontade de Deus, e o que resultou nisso, o resultado disso foi pessoas se convertendo a Cristo e pessoas recebendo o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Então nós vemos que isso diz respeito aos frutos do avivamento espiritual que ocorreu em Jerusalém. E nós vemos na nossa lição que após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, um exemplo clássico é Atos 3. Depois que eles tinham acabado de receber ali o revestimento de poder, 2 dos apóstolos iam para a oração, e ali tinha um coxo pedindo esmola, e ele disse, olha, o que tu pedes, o que tu queres, eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. E através da ação do Espírito Santo, deles estarem revestidos, cheios do Espírito Santo de Deus, eles oraram e houve um sinal de que eles eram avivados, que foi a manifestação do poder de Deus na vida daquele moço, curando-o daquela enfermidade que ele estava desde o seu nascimento, e ele foi curado naquele momento, porque eles estavam cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e eles puderam ser usados. Eles pregavam com autoridade, na autoridade do nome de Jesus, e com unção e poder do Espírito Santo. Havia na igreja primitiva, que era uma igreja avivada, a igreja dos primórdios era uma igreja avivada,
e que havia nesta igreja perseverança na doutrina, na comunhão, na oração. Havia também temor, havia sinais, havia maravilhas e, além disso, também cuidado especial para com os irmãos carentes. Então nós vemos que o avivamento da igreja apostólica revela um compromisso que a igreja tinha em duas esferas. O compromisso da igreja na esfera espiritual e na esfera social. Na esfera espiritual, nós vemos que a igreja era uma igreja piedosa, uma igreja que buscava a Deus na palavra e na oração. Era uma igreja que tinha um compromisso na esfera social, porque buscavam a Deus em comunhão, procurando suprir a carência dos mais necessitados. Para nós finalizarmos, então, terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Um ministério na unção do Espírito, autenticado por Deus e que glorifica a Cristo. Primeiro, um ministério na unção do Espírito Santo. Aqui, o pastor comentarista da nossa lição deixa claro que a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Então, alguém que é usado para pregar, para transmitir a mensagem divina, a mensagem deste tem que ser acompanhada da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, dos sinais de que o Espírito Santo está agindo, de milagres através do Espírito Santo de Deus. São sinais que são manifestos por meio de salvação de vidas, de expulsão de demônios, de imposição de mãos sobre os enfermos. Então alguém que tem a unção do Espírito Santo, que tem um ministério ungido pelo Espírito Santo, é alguém que o seu ministério tem sinais que provam que ele é avivado, que ele tem a presença do Espírito Santo, que ele está sendo usado pelo Espírito Santo de fato. Quando a pessoa trabalha, coopera, faz a sua parte e o Espírito Santo atua salvando vidas. Quando tem uma pessoa que manifesta demônios, ele, na autoridade do Espírito Santo, impõe as mãos para expulsar e ora para que Deus possa curar os enfermos. Então, um ministério avivado, um ministério ungido pelo Espírito Santo, é indispensável, é extremamente necessário para a missão da igreja nos nossos dias. Segundo, um ministério autenticado por Deus. Um ministério que tem o selo de Deus, que tem a comprovação, a aprovação divina. Nós vemos que um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Então, nós vemos que tem muitas pessoas que se conformam em pensar assim: a minha mensagem está hermeneuticamente falando dentro do padrão. A hermenêutica diz respeito à arte da interpretação do texto bíblico. Minha pregação aquilo que eu estou pregando está tendo a interpretação bíblica. A interpretação está de acordo aos preceitos, aos padrões hermenêuticos. Minha pregação está sendo dentro do padrão exegético, que a exegética diz respeito a extrair o que o texto está dizendo. Minha pregação está dentro dos padrões homiléticos da pregação. Eu estou transmitindo a minha pregação de acordo com os padrões da homilética, de como transmitir, de como eu devo pregar, de como deve ser uma boa pregação. Então, tecnicamente, eu estou dentro do padrão. Aí ele se conforma com isso. Não se preocupa em buscar a presença do Espírito Santo. Não se preocupa em se entregar à dependência do Espírito Santo. E às vezes, tem muitas pessoas que pregam bem, mas Deus não está aprovando. A pessoa explica bem, ministra bem, as pessoas ficam maravilhadas com a parte técnica da pregação, mas não há uma ação profunda de fato da manifestação do Espírito Santo. As pessoas saem dali
quem sabe elogiando alguns certos aspectos, mas não saem impactadas pela presença do Espírito Santo. Então não basta a sua parte técnica, precisa de preocupação com a unção do Espírito Santo de Deus. O pregador precisa se preocupar não só em se preparar, porque essa parte é fundamental, é importantíssima. Mas a gente precisa, como a Bíblia nos ensina, crescer na graça e no conhecimento. É muito desafiador, mas a gente precisa procurar ter um equilíbrio. Essa balança precisa de equilíbrio. Crescer na graça, na presença do Espírito Santo, buscando, dependendo, se consagrando, e no conhecimento, estudando, buscando, observando, ouvindo, instigando para procurar aprender, mas sempre na dependência com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos que a parte técnica tem instrumentos que são de fato muito importantes, indispensáveis, só que só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho que o obreiro está fazendo. O próprio Jesus autenticou ele, ou seja, ele deu o selo de aprovação para a pregação dos discípulos, conforme Marcos 16, 20, confirmando a palavra com sinais que se seguiram, né? Então nós precisamos preocupar com a parte do conhecimento, mas também da graça. Para finalizarmos, um ministério que glorifica a Cristo, né? Então nós vemos que o ministério que é ungido pelo Espírito é um ministério que glorifica a Cristo e não o homem. Tem muitas pessoas que têm conhecimento técnico, que conseguem agradar pessoas e que honram pessoas, mas que a graça está longe e que a glorificação a Cristo não está sendo vista. Então nós temos que entender que toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Então, quando nós lemos o que Paulo ensina aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos de um ministério avivados, nós precisamos da atuação do Espírito Santo e agirmos para a glorificação do nome de Cristo. A igreja precisa estar avivada. A igreja precisa da ação do Espírito Santo. E a finalidade do nosso ministério deve ser justamente glorificar a Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Para nós finalizarmos, nós vimos então que o que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica, da igreja primitiva, foi eles estarem ungidos, foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Portanto, nós não podemos deixar apagar essa chama. A unção do Espírito Santo ainda está, ela continua disponível nos nossos dias, nos dias de hoje. Que Deus continue abençoando a tua vida. Inscreva-se se você ainda não está inscrito, deixe o like, deixe o seu comentário, ajude-nos a propagar esse vídeo para outras pessoas assistirem, para que juntos possamos continuar aprendendo na Escola Bíblica Dominical e, breve, querendo Deus, estudaremos sobre o avivamento no ministério de Pedro. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.